Olá, menininhas e menininhos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Este é o último vídeo sobre coesão por conexão, ok? Vamos só levantar alguns pontos antes de irmos para o principal conteúdo deste vídeo. Seguinte, pessoal, coesão, não se esqueçam, é a conexão entre os elementos de um texto. Texto pode ser uma frase, pode ser um parágrafo, pode ser um conjunto de parágrafos, ok? Então, nós usamos determinadas classes de palavras para estabelecermos conexão entre os elementos, né? Quais são essas palavras? Preposição, ok? Vamos lá. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília. Olha a importância do em aí, né? Ficaria muito estranho. Os sem terra fizeram um protesto Brasília, ok? E aí nós temos também as conjunções. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país. Por quê? Porque consideraram injusta a atual distribuição de terras, né? É um exemplo que tem lá no vídeo 1 e eu estou aqui retomando com vocês. Bom, preposições importantíssimas, porque elas vão nos ajudar a estabelecer relações de sentido, né? E conjunções, porque também vão encabeçar as orações, e aí a gente vai entender se aquela oração que surge na frase, ela é explicativa, ela traz uma adversativa, traz uma ideia contrária, ela restringe a informação, ela explica a informação. Essa é a importância das conjunções. E hoje nós vamos falar sobre o pronome relativo, ok? Então segue comigo. Coesão por conexão, parte 3, pronome relativo. O que é pronome relativo? É aquele que normalmente refere-se a um termo anterior ou antecedente dentro de um enunciado, substituindo para que não seja necessário dividir a ideia em várias orações ou torná-la muito repetitiva, né? Vamos ver um exemplo bem bacana que eu separei, que mostra quando o que causa a ausência de um bom pronome relativo. Exemplo: o jogo será no domingo. O jogo decidirá o campeonato. Olha só, pessoal, duas informações que se cruzam escritas em frases distintas, né? E esse tipo de elaboração é um tipo de elaboração imaturo, né? Mostra falta de domínio dos mecanismos linguísticos, especificamente dos mecanismos de coesão. Então, vamos reunir as duas orações em um só período, né? Que aí nós vamos ter um período composto, uma frase com mais de uma oração. O jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Bom, pessoal, observe que nesse exemplo a segunda oração se intercala na primeira, pois o pronome sempre tem que ficar próximo do seu antecedente. Olha só, vejam a diferença da informação passada em duas frases e a informação passada em uma única frase. Bom, e aí? Vamos falar de algumas especificidades dos pronomes relativos. Ao utilizar um pronome relativo, é importante estar atento a ambiguidades e imprecisões que podem resultar desse uso. Observe o pronome relativo que nesta linha fina. Bom, pessoal, linha fina é aquele fragmento que vem abaixo do título, é o subtítulo de uma notícia, ok? Direitos autorais, governo federal publica decreto regulamentando lei que tira poder de entidades como o ECAD na definição das regras de cobrança dos direitos dos autores sobre obras intelectuais como livros, músicas e fotografias, mas o trabalho continua. Segundo a linha fina, o que tira o poder de entidades como o ECAD na definição de regras de cobrança? A lei ou o decreto?
Essa indefinição é resultante do uso do pronome relativo que nesse contexto. Bom, pessoal, outro exemplo. O tio visitou a sobrinha que estava doente. Eu pergunto, quem estava doente? O tio? A sobrinha? Né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter com o que. Porque dependendo do seu posicionamento e dependendo né, da sua forma, a gente não sabe se a que antecedente nós devemos ligar esse que, ok? Bom, eu posso então fazer o uso de variantes. Eu tenho o que, mas eu tenho o qual, os quais, a qual, as quais. Então, na frase, o tio visitou a sobrinha que estava doente, se eu quero dizer que é o tio, né, que está enfermo, eu falo, o tio visitou a sobrinha, o qual estava doente. Ou ainda, se eu tenho ali, se eu quero dizer que é a sobrinha, né, que está adoentada, o tio visitou a sobrinha a qual estava adoentada. Resolvido a ambiguidade, desconstruída a ambiguidade. Tem ainda a opção quando os dois elementos são substantivo masculino e o que, ou dois substantivos femininos, e aí também fico na dúvida. Lembra lá no slide anterior dizendo que geralmente, na maioria das vezes, o pronome fica perto do seu antecedente? Eu posso dizer, o tio que estava doente visitou o sobrinho. Pronto, né? Não faz sentido para o leitor ele imaginar que é o sobrinho que estava doente, porque o sobrinho só surgiu depois da informação. É outra possibilidade, caso vocês não consigam aí colocar, mesmo você trocando pelo qual, não vai haver ambiguidade, né? O tio visitou o sobrinho qual estava doente, que estava doente. Ainda tem uma ambiguidade, né? Basta dizer, o tio que estava doente visitou o sobrinho. E às vezes, realmente, nem é situação de tentar forçar um pronome relativo, certo? É de passar a informação em duas frases mesmo, deixando tudo muito claro. Vamos lá, pessoal. Vamos seguir com o raciocínio. Vamos lá. Então, nós temos o que nós empregamos para nos referir a coisa, pessoa, lugar, etc. Equivalendo-se ao pronome relativo ao qual e variações, né? Enfim, eu tenho o que, o qual, a qual, os quais, as quais. Senado aprova projeto que muda a lei de imigração. O que retoma projeto. Em vez de dizer Senado aprova projeto, o projeto muda a lei de imigração, eu cruzei essas informações, interliguei essas informações com o pronome relativo. Lá embaixo, olha lá. Não estamos vendo o imigrante como estorvo, mas como alguém que vai contribuir para o desenvolvimento. Poderia dizer, não estamos vendo o imigrante como estorvo, mas como alguém, né? E este alguém vai contribuir para o desenvolvimento. Unir as informações. O que tem como antecedente aí o pronome definido alguém. Lá embaixo, a proposta cria, por exemplo, novas categorias de visto temporário, como o destinado a pessoas que desejam vir ao Brasil. O que aí retoma o substantivo pessoas. O qual? O pronome relativo qual é variável, significa que nós vamos ter os quais, as quais, a qual. Portanto, deve concordar em gênero e número com o antecedente, que pode ser pessoa, coisa, lugar, etc. É utilizado para substituir o pronome que, principalmente quando houver ambiguidade. Vamos lá? Peguei no colo o gato da Dora, que estava doente. Gente, o gato estava doente? A Dora estava doente? Não sabemos. Vamos desfazer isso. Peguei no colo o gato da Dora, o qual estava doente. O felino estava doente.
peguei no colo o gato da Dora, a qual estava doente. Então, a dona Dora estava doente. Quem? Importante, o quem é usado para referir-se somente à pessoa, sendo sempre preposicionado. Vamos lá. Ao mesmo tempo, engraçado e atordoante, as vantagens de ser invisível reúne as cartas de Charlie, um adolescente de quem pouco se sabe. Olha lá, de quem pouco se sabe. Note que o antecedente é o substantivo adolescente e que o pronome é antecedido pela preposição de. De onde que vem essa preposição? Ela é exigida pelo verbo saber. A gente sempre sabe de alguma coisa. Um adolescente de quem pouco se sabe. Muito bem, o cujo, gente. Quantas pessoas empregam um cujo de maneira incorreta? É um pronome relativo usado para expressar ideia de posse, concordando sempre em gênero e número com o termo posterior. Todos os anos são caçados mais de 30 mil elefantes, cujas presas de marfim são vendidas. Esse cujas me dá a ideia, né, de posse. Em vez de dizer todos os anos são caçados mais de 30 mil elefantes, aí em outra frase, e as presas desses elefantes são vendidas, eu já uni essa ideia, né? Só que aí nós temos o pronome cujo, porque a ideia nos traz uma informação de posse. O quanto, pessoal, tem como referentes pessoa ou coisa, sendo sempre precedido dos pronomes indefinidos tudo, todos, tantos e variações. Olha lá. Gostaria de expressar meu agradecimento a todos quantos de variadas formas me foram suavizando a longa viagem que me encaminhou até o trabalho que a seguir apresento. O pronome relativo quanto está antecedido de um pronome indefinido. Gostaria de expressar meu agradecimento a todos quantos. Então, lembra, quanto tem como referentes pessoa ou coisa, sendo sempre precedido de pronomes indefinidos. Tudo, todos, tanto e variações, tá? A concordância vai ser feita, né? A todas quantas, a toda quanta. Muito bem. O onde é um pronome relativo, mas ele é muito mal empregado pelos estudantes. Onde na sua redação, segundo a norma padrão, só pode ser usado se ele estiver indicando lugar, tá? Nada de dizer o projeto onde estão as normas. Não, o projeto não é um lugar físico. O onde está errado. O que eu vou fazer? Vou empregar o em que, né? No qual. Vamos aqui ao emprego correto. O que é faixa de pedestre? É o espaço sinalizado da via onde o pedestre sempre tem a prioridade e pode ser de dois tipos, zebrada ou paralela, conforme as figuras abaixo. Olha lá, o onde está sendo bem empregado porque a faixa de pedestre é um espaço físico. Então, tá tudo certo. Lembre-se que o onde pode ser substituído por em que, no qual, na qual, nos quais, nas quais, sem prejuízo de sentido. E a gente evita a repetição de termos na nossa redação. Pronome relativo antecedido por preposição. É o seguinte, tudo certo querer unir as ideias que estão sendo expressas em duas frases em um período só para tornar a escrita mais dinâmica, mais sucinta. Mas cuidado com as preposições. Muitas vezes a segunda oração traz verbos que são verbos transitivos indiretos, que regem preposições. Essas preposições, elas não somem, elas vão parar antes dos pronomes relativos. Vejam comigo, especificamente sobre a tira a que se referiu Jânio de Freitas. Esse a, queridos, ele está ali antes do pronome porque a gente se refere a alguma coisa. Não é porque o que foi empregado, o pronome relativo foi empregado, que a transitividade do verbo que está na segunda oração some.
ela continua existindo. O verbo referir continua exigindo a preposição a. Acontece que essa preposição, ela vai para antes do pronome. Estaria errado se estivesse escrito assim, especificamente sobre a tira que se referiu Jânio de Freitas. Não, Jânio de Freitas se referiu a uma tira. Esse a parou antes do pronome relativo que. Outros exemplos. O livro de que falei tem 300 páginas. Por que de que falei? Porque a gente fala de alguma coisa. A sala em que estou é iluminada. Por que em que? Porque a gente está sempre em algum lugar. Estes são os meios de que dispomos. Por que de que? Porque a gente sempre dispomos de algo. Foi traído pelos amigos em que mais confiava. Por que em quê? Porque a gente confia em alguém, em alguma coisa. É um monumento de que todos os brasileiros se orgulham. Por que de quê? Porque nós nos orgulhamos sempre de algo. Editou-se uma lei em que acreditamos. A gente acredita em algo, a preposição vai antes do que. Com que simpatizamos. A gente simpatiza com algo. Então, o com antes do que. E por que lutamos? A gente luta por algo, então o por antes do pronome que. Este é o ideal a que aspiramos. O aspirar, no sentido de almejar, é verbo transitivo indireto. Seu complemento vem seguido da preposição a. Essa preposição a, num período composto, vem antes do pronome relativo que. Este é o ideal a que aspiramos. Muito bem, pessoal, vocês vão encontrar esse conteúdo no volume 7 da Positivo. Tirei alguns exemplos do Português Sem Mistério, um site muito legal, e do site português.com.br. Obrigada! E qualquer dúvida, me chame no WhatsApp, tá? Faça um comentário crítico aqui para que eu possa lançar como exercício avaliativo. E até a próxima!